Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, povo abençoado. Eu queria estar te convidando logo de início que você pudesse, dar o link aqui, dar um joinha, você vai estar ajudando muito aqui o teu amigo, a nossa página que possa crescer cada dia mais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, deixe uma mensagem aqui embaixo nos comentários para que você possa estar também abençoando pessoas, incentivando pessoas que, nós precisamos ser semeadores, semear, lançar a cada dia semente, que essa semente seja uma semente de Deus, algo que venha dar crescimento e vida abundante, que é a palavra de Deus. Jesus, ele nos proporciona isso, a palavra que eu quero estar compartilhando com você hoje, meu amigo e minha amiga, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, dos versículos 1 ao versículo 8, e assim diz a palavra de Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe o sacerdote e os levitas e o ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas dos alpedres e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os seus próprios olhos. A Bíblia vai dizer lá, no 2 Reis, capítulo de número 18, que no versículo 3, que acerca de Ezequias também, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Ou seja, quando Ezequias é coroado rei de Israel, a Bíblia diz que ele se agarrou às palavras do Senhor, ele se abraçou com Deus, o Criador do céu e da terra, e não abandonou de forma alguma. E a Bíblia vai dizer que por isso Deus o levantou de uma forma grandiosa. A Bíblia diz que nem antes do reinado de Ezequias e nem depois houve um rei que tão próximo chegou de Deus. Ou seja, nós vemos então a necessidade de termos uma liderança que esteja alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma liderança que tenha um coração segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter uma liderança que tenha visão de Deus, entendimento, alguém que seja sensível ao Espírito Santo. Por isso que nós entendemos a necessidade de nós termos líderes escolhidos, chamados e vocacionados, porque eu sempre tenho no meu entendimento que estudo não forma pastores, pode formar líderes, diretores, presidentes, em vários órgãos, estatais, públicos. Agora, a liderança espiritual tem que ser liderada por Deus, tem que ser levantada por Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que antes de Ezequias teve outros reis, mas eles simplesmente levavam as coisas de qualquer jeito e Deus não estava se agradando disso. Eu acho algo aqui tão interessante, quando o rei Ezequias diz aqui,
pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao sóbrio, como vós estáis vendo com seus próprios olhos. Que palavra triste, que palavra dolorosa, quando o rei Ezequias, ele convoca o sacerdócio do Senhor, os levitas que estavam perdidos, ou seja, eles não tinham mais um tempo para adorar, ou seja, as pessoas já não se importavam mais com a adoração, isso por causa de uma liderança ruim. E ele faz a primeira coisa que o rei Ezequias pega, aquele que está perdido, mas que tem chamada de Deus. Ele está perdido, mas tem ministério, tem unção, tem presença, e Deus é com ele. A Bíblia vai dizer, né, lá no livro de Mateus, que Jesus falou assim, que existe ainda um rebanho, né, ovelhas que não estão nesse aprisco. Quando ele dizia esse aprisco, ele estava se referindo à casa do Senhor, a igreja, né, do momento local, a igreja atual, mas estão por aí, mas são escolhidos, e vai chegar uma hora que Deus, o bom pastor, Jesus, que ele disse assim, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida para todas as ovelhas. Aquele que vier após mim é mercenário. O que ele quer dizer? Quem vem depois de Jesus, eles têm o quê? Interesse próprio. Enquanto estão se agradando, enquanto está sendo agradável a ele está ali. Quando começa a não agradar mais, ele já começa a não se importar mais. Mas Jesus não, ele não rejeita um coração contrito, ele não lança fora ninguém que vem a ele, e ele morreu para que nós nele pudéssemos termos vida. E ele diz assim, mas existem ainda outras ovelhas que não estão aqui conosco, estão por aí, talvez nos bares, estão nas comunidades perdidas, estão aí no asfalto, estão lá na terroristas, e são tantos que estão aí, mas vai chegar uma hora que ele vai ouvir a voz do bom pastor, porque ele diz que a ovelha conhece a voz do teu pastor e ela não conhece outra voz. Então Ezequias, ali na unção, na presença de Deus, que a Bíblia diz que ele estava agarrado com Deus, ele estava buscando Deus, ele estava cheio da presença do Espírito, da graça de Deus, e ele convoca aqueles que estavam perdidos, que já não tinha mais adoração. Eu posso conjecturar, eu quero fazer uma conjecturação aqui, talvez estivesse nos bares bebendo, nos prostíbulos, perdido na vida, roubando, se fosse hoje, digamos assim, ou portando uma arma de fogo numa comunidade, ou sei lá, assaltando um carro forte, mas de repente ele ouve a voz, ou seja, o rei ali, o líder que foi levantado por Deus, convocou numa praça e diz assim, santificai-vos hoje, ou seja, Deus precisa de vocês, Deus tem me incomodado. Olha como está o teu povo, porque os nossos antepassados estavam de qualquer jeito. E quando o líder leva a obra de Deus de qualquer jeito, quem perece, infelizmente, são as ovelhas. Por quê? Não tem vida com Deus. E a pessoa está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e 4 anos, e 5 anos, e ali frequente nos cultos, e todos os dias, e não tem uma mudança, não tem uma transformação, porque Deus muitas das vezes já não está mais confirmando aquele ministério, e a pessoa não consegue ter esse entendimento espiritual, mas permanece, porque crê que Deus vai fazer uma coisa. Mas Deus não está fazendo, porque Deus está ali com o céu de bronze sobre aquele lugar, ou seja, a oração muitas das vezes não está chegando no endereço certo, porque existe pecado. A Bíblia diz que o altar estava corrompido. Eu me lembro que uma oportunidade, eu novo convertido, fui numa igreja tradicionalíssima demais da conta, misericórdia, né? E Deus me deu uma oportunidade naquele momento ali de dar uma palavra de saudação. E o novo convertido, ele é assim, ele fala mesmo, ele não tem ainda um medidor, né, de como falar, e Deus deu, ele fala, e assim, né, você que é crente e já passou por esse período de conversão novo, você sabe como é que é. Deus deu, você fala, não quer saber se vão gostar, se não vão. E eu falei que quando o líder vai ministrar sobre a igreja, vai apresentar, mas ele está com um problema em casa, na vida sentimental, ele saiu de casa brigado, foi uma ministração para a igreja, foi uma palavra rápida que eu dei, né? Deus não está recebendo aquela oração, ou seja, eu estou aqui profetizando sobre a tua vida, mas eu preciso de um conserto dentro do meu lar. Ou seja, a Bíblia diz que quando o casal está ali com relações cortadas, a oração não chega diante de Deus. Deus não ouve a palavra.
E quando eu entreguei o microfone e devolvi, o líder local, né, o que se titula-se pastor, virou para trás e falou: e aí, presbítero fulano de tal? Você saiu de casa brigado com a tua esposa hoje? E deu aquela risada sarcástica, e eu fiquei envergonhado, que ele ainda fez alguns comentários, né, dizendo que ele é o espelho, né, ele é o modelo, ele usou essas palavras da igreja. Ou seja, a igreja está clamando, a igreja está buscando, está falando: Senhor, se manifesta, Deus abre as portas, não se vê mais batismo com o Espírito Santo, já não vê mais cura, já não tem mais libertação. Ou seja, Deus manda o profeta, Deus manda alguém para direcionar, porque Deus ele vai agir o quê? Através da palavra dele, não é através de um anjo que vai descer ali com uma espada e cortar. Não, isso não vai acontecer. Até aconteceu o trono, mas hoje não há necessidade, porque hoje nós temos essa espada aqui, chama-se palavra de Deus, que é a ferramenta daquele que crê. E quando nós levamos uma palavra, que Deus manda a palavra para que haja uma transformação, uma mudança, uma restauração no altar que está muitas vezes rachado, quebrado, eles não aceitam, eles não querem, porque eles querem passar que está tudo bem, quando eles mesmos sabem que não estão bem, porque cada um sabe como está a tua vida com Deus, todo mundo sabe, não precisa eu chegar para você e falar, e nem você falar para mim, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o Espírito, ele convence o homem do erro e do juízo. Então, o rei Ezequias disse assim: ei, venham. Ele juntou, talvez procurando quem são os sacerdotes da casa do Senhor. Um mora ali, outro mora acolá, e reuniu todos ali e falou assim: santifiquem-se hoje, e depois de se santificar, lave as tuas mãos, santifique a casa do Senhor, vão para a casa do Senhor, já limpos e purificados, e tira toda a imundícia que está lá por causa dos nossos pais, ou seja, por causa dos erros daqueles que estavam no trono, mas não tinha vida com Deus, não tinha comunhão com Deus, não tinha ligação com Deus. O povo está perecendo. Olha aí como eles estão com os teus próprios olhos, um povo vazio sem Deus, porque não há uma palavra que vem do altar com autoridade, ou seja, a palavra que é liberada do altar, Deus não está confirmando, porque ali, aquele altar está rachado, precisa de um conserto, e Deus sabe como tratar. Tanto que o próprio rei Ezequias, a Bíblia vai nos dizer, aqui mesmo nesse capítulo de 2 Crônicas, que ele ensoberbeceu o teu coração, porque ele via tanta manifestação do poder de Deus, que ele se ensoberbeceu, e a Bíblia diz que veio uma enfermidade sobre ele. A Bíblia diz que a enfermidade é para a morte. Então, o Isaías chega e diz assim: o Senhor manda dizer: coloca a tua casa em ordem, porque hoje morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele bota a cara na parede e chora, e diz: Senhor, lembra-te que eu andei nos teus caminhos. Ou seja, ele sabia que naquele momento o coração dele tinha se contaminado. Então nós precisamos entender a necessidade de termos uma liderança levantada por Deus, ungida e santificada por Deus. A gente percebe isso. Às vezes o que acontece é nós pegamos um vínculo de amizade com os nossos líderes. A gente está vendo que o negócio não está fluindo, a gente está vendo que não está funcionando, a gente vê que a presença já não se move mais ali. O que tem ali são picos, ou seja, emoção, aquele momento, aquele glória, aquela unção, mas saiu dali, não tem mudança, não tem transformação. E a igreja acontece o que? Fora do templo. Você vai ali para o templo para receber uma palavra, um confronto. É Deus mostrar para você onde você precisa ser tocado, onde você precisa ser curado. É para abrir a ferida mesmo ali, lavar e cicatrizar. Mas você vai sair dali chorando, mas restaurado. Você vai voltar para o lar forte, fortalecido, para apregoar ali aquilo que você ensinou lá. Mas quando você vai para um lugar que só quer massagear o teu ego, te colocar para cima e dizer que está tudo bem, não vai acontecer. Ou seja, não tem liderança que está centrada com Deus. Que é coisa triste quando você sabe que você está errado e chega alguém lá e diz: Deus é contigo, varão, vai nessa força. Você fala: caraca, Deus é comigo do jeito que eu estou. Ou seja, a fiação, a ligação está rompida, mas não é o fim. Não é o fim. É possível haver uma restauração. E quando nós pegamos esse vínculo, essa amizade com os nossos líderes, a gente vai ali mais vira-se um clube social e não mais um lugar de transformação de corpo e de mente.
Mas há tempo de mudança, que a Bíblia diz que Deus levantou Ezequias, ele tinha apenas 25 anos de idade. E sabe o que Ezequias fez? Ele não levantou, não ordenou, não consagrou novos, não. A Bíblia diz que ele foi atrás daqueles que se encontravam perdidos, desviados, os atraiu e falou assim: Deus tem me incomodado, porque a casa dele está em ruínas, o altar foi contaminado, está cheio de imundície dentro da casa do Senhor e nós vamos mudar, mas não é de qualquer jeito não. Santifique-se agora. Uma ordenância, liderança que tem autoridade. Quando ele tem autoridade, você sabe para que ele veio. Epa, esse aí sabe o que está falando. Agora, se santifique. Que é isso? Levanta a cabeça, rapaz. Você é um homem de Deus, você tem chamada. Eu quero estar ministrando aqui sobre um homem de Deus chamado Paulo Estácio. Um homem que quantas vezes me abordou na rua e falou assim: irmão, você tem chamada, você tem ministério. Deus te chamou. O que você vai apresentar para Deus naquele dia? E todas as vezes que eu encontrava com o Paulo Estácio, ele tinha uma palavra: levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. E aquela opressão, e você não pode, Deus me incomodando, e eu num buraco sem fundo, porque você fugir do que Deus tem para você chama-se rebeldia. E eu estava fugindo, porque as palavras que vêm de fora vêm para te paralisar, e essas palavras não são de Deus. Palavra de derrota não vem de Deus, nunca veio, nunca virá. Deus vem com uma palavra, sim, te faz chorar, te faz gemer, dói na hora, mas você sabe que é para a tua transformação, você sabe que é para te levantar, que é para te curar, para te impulsionar. E eu quero irritar você hoje, eu quero te dizer que Deus tem algo contigo, você sabe, tome uma posição. Se nessa igreja que você está vendo que algo está errado, vai para outra. A Bíblia diz que quando houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele vai estar lá. Não precisa ser aí, porque o templo é bonito. Ah, mas o pastor, eu estou aqui, foi ele que me... Não é assim que funciona. O primordial hoje é a tua vida espiritual. O primordial hoje é a salvação da tua casa, a libertação do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, dos teus entes queridos. Essa é a atitude que você precisa tomar hoje. Eu quero estar onde Deus está. E Ezequias então restaurou a casa do Senhor. E a casa do Senhor precisa de restauração, precisa de pessoas que estejam focadas no reino. O reino. E para entrar no reino tem que estar com Jesus, não tem outra forma. Eu quero te agradecer por esse momento que nós temos passado juntos. Eu quero pedir mais uma vez, não deixa de dar o teu like aqui, deixa o teu comentário, abençoa vidas, abençoa, libera uma palavra. Em nome de Jesus Cristo, um abraço.